Bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia. Vamos já começar a chamar esse pessoal para nossa live aqui de madrugada. Tem um povo que não levanta não, mas nós vamos chamar, nós vamos insistindo, não é? Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Olha só, deixa eu convidar mais pessoal aqui para estar conosco de madrugadinha. Vamos acordar esse povo, vamos chamar essa turma para estar aqui conosco. Bom dia, Jussi. Bom dia, amada. Pontual, hein? Jussi eu gosto. Jussi sempre entra ali uma das primeiras na live, né? É de madrugada. Frio, não é, Jussi? Misericórdia pela obra divina. Senhor. Mas estamos aqui firmes e fortes, não é? Flexíveis, não é? Firmes como um bambu, mas flexíveis porque a gente vai, conforme precisa, nós nos adaptamos, não é? Meio camaleão. Um bom dia para você, amada. Deixa eu já convidar mais pessoas aqui, gente. Vamos chamar esse povo para estar aqui com a gente. Vamos acordar todo mundo, vamos acordar todo mundo. Vou acordar o povo inteiro aqui, gente. Bora lá, vamos acordar. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Lê. Um excelente dia para vocês. Com frio, não é? Um frio danado que tá nesse Maringá aqui. Frio, frio, frio. Minhas mãozinhas estão geladas, gente. Minhas mãozinhas estão congeladas. E, para variar, meu anjo da guarda me acordou que horas? 4h35 da manhã. Eu rezo o rosário às 5, mas meu anjo, 4h35, ele me despertou. Eu falei, gente, perdi a hora. Quando eu olhei 4h35, falei, já entendi. Vamos já levantar, já mandei mensagem para todo mundo, já chamei todo mundo para rezar o terço, o rosário, foi um negócio. Lembrando que hoje é dia do Sagrado Coração de Jesus. Nós recebemos indulgência plenária. Se estiver com confissão em dias, rezar, né? Pai Nosso, Ave Maria e um Glória pelo Papa. E participar da celebração da Eucaristia e ainda fazer esse ato de reparação. Gente, maravilhoso, viu? Hoje, indulgência plenária. Se eu morrer hoje, né, eu preciso ir à missa para comungar. Mas vou direto pro céu. Sai, livra todas as penas do purgatório. Olha que benção. Meu Deus do céu. Bem, eu não perco essas graças de jeito nenhum. Bom dia, Bruna. Bom dia. Não perco de jeito nenhum essas graças, gente. Vou na missa, eu fui ontem, vou de novo hoje, porque eu quero receber indulgência plenária. Já pensou se eu morro hoje, já vou direto para o céu? Ai, que maravilha, Jesus amado. Misericórdia. Então vamos lá, gente, vamos retomando o nosso assunto, né? Vamos retomar, agora fechar, eu sempre gosto de fazer um fechamento na sexta-feira, sobre o que nós falamos, no começo da semana, desde o protagonismo. Então vamos lá, só para pegar uma linha de raciocínio. Eu falei como seria se você assumisse o papel de protagonista da sua história e se você está assumindo esse papel de protagonista em todas as áreas, como mãe, como filha, na empresa que você trabalha ou na tua própria empresa. Se você é protagonista, quando você vai até tomar um cafezinho, né? Escolher num restaurante o que você quer comer. Será que você está assumindo esse papel? Será que você está realmente buscando fazer aquilo que te agrada também, não é? Amando-se primeiramente. Claro, respeitadas as dimensões familiares, né? Respeitadas as dimensões, porque às vezes nós temos que abrir mão de alguns desejos nossos para o bem comum, mas esse protagonismo. Aí eu falei para vocês no dia 12, isso foi no dia 12, dia dos namorados. Dia de Santo Antônio, eu falei que esse protagonismo exige que nós possamos ser autênticos. Bom dia, Rosane! E bom dia, Rosana! Olha, entrou a Rosane e a Rosana, olha só. Então, olha só, eu falei que para que nós fôssemos protagonistas, nós precisaríamos ter o quê? Autenticidade. E essa autenticidade é se permitir errar, mas também essa autenticidade é pedir perdão, é pedir desculpas, não é? É não querer nos encaixar nos padrões da sociedade, padrão ditado, ou também naqueles padrões criados por nós como um personagem
que nós criamos para quê? Para que nós possamos ser amados, para que ninguém nos rejeite. Então falei disso tudo. Olha só que eu estou construindo a mesma linha de raciocínio do início da semana. Falei para vocês que essa autenticidade, existe essa coragem, e ainda indiquei o livro A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É maravilhoso. E como que eu falo? Uma palestra dela ali no Netflix também, que é maravilhoso. Tá lá para quem assina Netflix, tá lá gratuitamente, entre aspas, né? Porque para quem é assinante paga o canal, mas tá lá no Netflix. E às vezes a pessoa não abre porque não conhece, não sabe que é bom, mas procura lá Brené Brown, é sensacional. Então, além do livro, ela tem essa palestra que vale a pena, é maravilhosa, é descontraída, vale a pena. E aí ela fala dessa autenticidade de eu saber que eu posso errar, mas também eu vou me corrigir, eu vou pedir desculpas, eu não vou encaixar em padrões que queiram que eu me encaixe, eu vou ter que buscar isso de acordo, e aí eu trouxe para vocês já no outro dia, com os meus valores, não estando preocupado com reputação, não é? Então, buscar os meus valores, os princípios e não estar preocupado com reputação, mas com o meu caráter. Lembra? Isso aí tudo para falar o que nós já falamos até ontem. Citei ainda ontem, não é? Que o nosso caráter é a árvore, é o que é real, e a nossa reputação é a sombra, é o que acham, né? Conforme a pessoa vê e do ângulo que ela vê. Porque vai ver uma imagem talvez até distorcida dependendo do ângulo que vê. Então não se preocupe com a tua reputação. Certo, pessoal? Até aqui, combinado? Fiz um resumo de 4 dias aqui em 2, 3 minutinhos. Combinado? Então nós falamos isso. Trouxemos tudo isso para falar o quê? Para você ser essa pessoa que é protagonista da sua história, precisa mais algumas coisas, mais alguns requisitos. O primeiro, trabalhar a identidade, que eu sempre falo, não tem como eu ser protagonista se eu não tiver a minha identidade forjada, bem fortalecida. Não é, Rafa? Rafa vai estar comigo amanhã, lá no Mulheres que Edificam, gente. Vai ser top, hein? Vai ser top. Já estou preparando aqui meu escritório aqui, é que vocês não estão vendo os bastidores, mas o meu escritório do lado de cá tá um Deus me acuda. Tem material para todo lado, porque eu estou agora organizando material para já deixar, né, arrumadinho nas pastas para entregar para o pessoal. Meu escritório do lado de cá, aqui o cenário tá louco de lindo, mas se vocês olharem aqui, ainda que eu tirei um pouco, já coloquei lá no carro. Mas tá um Deus me acuda aqui de material, estou preparando com muito amor para vocês. Bom dia, Paulo, tudo bem, amado? Então, olha só, quando eu falo para você que eu preciso ser protagonista da minha história e que eu tenho que ter essa autenticidade e que eu tenho que cuidar do meu caráter e que eu não preciso me encaixar em nenhum padrão, que eu não preciso criar nenhum padrão, que eu simplesmente tenho que ser autêntico, ou seja, ter a minha identidade, eu preciso conhecer quem eu sou. Porque talvez quem você acha que você é hoje, ele foi criado pelas fragilidades, pelas doenças emocionais, ou seja, é um padrão criado de forma doentia e frágil pelas nossas emoções fragilizadas. Nisso, como eu faço para conhecer minha identidade? Já trouxe aqui para vocês exercícios como o eu sou, né? Você escrever eu sou e colocar suas qualidades, colocar tudo aquilo que há de melhor em você. Mas eu não vejo nada de bom em mim. Então comece a se espelhar em outras pessoas. Olhe para uma pessoa e vê o que você admira nela e traga para você. Porque nós só conseguimos enxergar no outro o que nós temos. Então, nisso, eu acho uma pessoa, fulano, maravilhosa. Então, você coloca, eu sou maravilhosa. Isso já vai ajudar você a trabalhar a tua identidade. Quem você é de verdade, não quem você vem sendo. Livros, não é? Livros, vídeos, treinamentos, cursos, tudo isso vai ajudar você nesse autoconhecimento, nessa busca que você está para se tornar essa protagonista da história. Eliane, bom dia. Ontem eu respondi uma pergunta que foi muito interessante. É até de uma menina que vai estar no treinamento amanhã também, mas ela me mandou ali na caixinha de perguntas e ela falou, Nice, como eu paro de procrastinar? Porque para eu ser protagonista da minha história, eu tenho que parar de contar historinhas
Eu tenho que parar de ser aquela pessoa que me comprometo e não cumpro. Principalmente comigo, gente. O que é essa procrastinação? Eu vou adiando algo que eu sei que precisa ser feito. Então, nesse ponto vai ajudar o quê? Lembra que nós trouxemos semana passada ou retrasada plano de ação, agenda. Eu preciso ter uma agenda para anotar os dias, o que eu vou fazer. Se é importante, priorize. Então, para eu ser protagonista da minha história, eu tenho que priorizar. Porque olha só, durante o dia nós temos inúmeras coisas para fazer. Não sei vocês, quem aqui tem inúmeras tarefas para fazer? Quem aqui tem inúmeras? Gente, não é uma tarefa, são inúmeras. Eu não sei vocês, mas ergue a mãozinha aí ou diga eu se você tem várias tarefas para fazer no mesmo dia. Se você tem inúmeras coisas para fazer, não é? Se eu for olhar para todas as coisas que eu tenho que fazer e não priorizar aquilo que naquele momento é importante, eu não vou ser autora da minha história. Por quê? Porque eu vou ficar perdido com 10 tarefas que eu tenho que fazer. Olha ali, Ale, ó, eu. Não é, Ale? Então, olha, fica aqui uma dica para vocês. Olha lá, a Rafa também. Gente, quem é mãe, então, que nem a Rafa, ela tem 2 crianças pequenas. Sangue do cordeiro. Olha, você ser mulher já é uma bênção, né? É uma bênção porque, olha, vou falar pra você. Mulher tem tarefa, tem que trabalhar fora. Quem não tem que trabalhar fora tem que trabalhar dentro de casa. Que é também uma tarefa desafiadora. E quem tem filho, então, só pela misericórdia. Porque, gente, eu sei, outro dia eu tava falando pro meu filho, né? Ele tá fazendo, tá tirando carteira de motorista. E ele chega do trabalho, ele foi tirar a carteira de motorista com 21 anos. Ele não quis tirar com 18. Os outros 2 tiraram com 18, o Diogo com 21. E ele chega correndo do trabalho apavorado, porque ele chega do trabalho e já tem que ir para as aulas. Eu falei, filho, eu fiz faculdade com 2 filhos e eu engravidei do 3º no meio da faculdade. Meu pai estava morando comigo e meu pai morreu de câncer. Então eu engravidei no 4º ano da faculdade. Eu trabalhava de segunda a sábado porque eu tinha um salão de beleza. E eu ainda dava catequese para os meus sobrinhos. E eu fazia uma faculdade de Direito. Vocês sabem o que é uma faculdade, em outra cidade. Não é? Então eu fazia faculdade em outra cidade. Eu morava em Terra Boa, fazia em Cianorte. Eu falei, gente, se essas meninas tivessem que fazer o que eu fui, morria. Não é? Então nós temos que aprender a priorizar. O que é prioridade para mim nesse momento, ou nesse dia, ou nessa semana? Então, por exemplo, bom, Nícia, eu tenho 10 tarefas para realizar hoje. Eu tenho 10 tarefas para realizar. Você vai elencar qual é a tarefa que é prioridade que você precisa fazer. Bom dia, Vanessa. Vanessa vai estar conosco também amanhã no encontro, gente. Tá cheio de mulher maravilhosa aqui que vai estar no encontro amanhã. Bom dia, Bernadette. Bernadette, né? Eu falo Bernadette, é porque tem algumas que tem o R, não é? Então, Bernadette. Olha só. O que eu preciso fazer? Eu preciso ver, eu tenho 10 tarefas. Supondo que você tenha 10 tarefas. Tem que levar filho para a escola, eu tenho que fazer. Tem tarefa que não dá para deixar de fazer. Tem coisa que não dá. Então você vai elencar dentre aquelas tarefas que você tem que fazer no dia, 1, 2, 3 que você fala assim, se eu fizer essa, desatravanca o dia inteiro. Sabe? Então, por exemplo, isso eu preciso fazer para já finalizar, para fechar o ciclo, ou isso eu vou fazer já hoje, porque isso daqui eu não posso adiar de maneira nenhuma, porque senão depois vai começar a se tornar urgente. E você deixa para fazer mais tarde aquilo que não é importante. Porque nós temos, olha só, eu preciso protagonizar a minha história, lembra? Nós estamos lá vivendo a parte sou protagonista da minha história. Tenho 10 tarefas para fazer. O dia tem 24 horas, de repente você não consegue fazer isso naquele dia. Mas você não pode deixar de fazer. Então você vai elencar, por que eu falo sempre anota, gente? Anota, não deixa aqui. A nossa mente, ela é maravilhosa, mas a nossa mente quer buscar o quê? Sossego. Se você deixar aqui, ela vai te sabotar. Além das nossas emoções, a nossa mente, ela vai dar um jeito de fazer assim, deixa pra lá, deixa pra lá. Então anota o que você precisa fazer, por isso é importante a agenda. Só que você vai colocar a tarefa que é prioridade. Essa eu não posso deixar de fazer.
Tem um livro que chama A Única Coisa, que eu acho maravilhoso, é um livro até difícil de encontrar, eu encontrei na Amazon só, mas em livrarias é bem difícil, que é a única coisa que naquele dia, se você fizer com relação principalmente a trabalho, que vai resolver 80% dos teus problemas. Então não jogue para depois, não deixe para depois. Faça aquilo que é importante fazer, porque se você não fizer o que é importante, ele vai se tornar urgente. E quando ele se torna urgente, tem pessoa que fica só fazendo o que é urgente, ou seja, fica apagando fogo. Entende? Então olha só. Bom dia, Eliane. Olha só, tudo aquilo que é urgente, que é importante, se eu não faço, ele começa a se tornar urgente. E tem pessoa que fica igual bombeiro, conhece pessoa que é igual bombeiro? Ela passa o dia apagando fogo. Ela passa o dia fazendo, meu Deus, eu tinha que ter feito isso ontem, eu tinha que ter feito isso ontem. Então você vive numa ansiedade, numa angústia porque não fez. Isso causa um estresse crônico. Causa um estresse crônico. Presta bem atenção. É um estresse que vai te causar uma doença física. Por quê? Porque a nossa amígdala cerebral, não é essa amígdala aqui, tá, gente? Nós temos uma partezinha que chama amígdala cerebral. Ela vai estar sempre ativada. E toda ativação no nosso corpo, ele gera um hormônio, lembra? Então você vai produzir hormônios que vão manter você sempre em alerta. Essa ansiedade, essa angústia, sabe aquela pessoa que ela vive angustiada, ela vive ansiosa. Por quê? Porque ela deixou de fazer o que era importante e aí esse importante se tornou urgente. Nós temos quatro modalidades, vamos dizer, de tarefas. Nós temos as tarefas que são importantes, nós temos as tarefas que são urgentes, nós temos as tarefas que são delegáveis e nós temos as tarefas desnecessárias. Olha só. Tarefas importantes eu preciso fazer, porque senão elas se tornam urgentes. Só que essas urgentes, muitas vezes, elas surgem, tá? Elas surgem. Então, por exemplo, um filho que ficou doente, você, às vezes, não tá bem, precisa ir ao médico, um parente que precisa de ajuda, de repente você tá indo pro trabalho, fura um pneu do carro, essas coisas são urgentes, são imprevistos, surgiram, tem que resolver, é um cano que estoura na sua casa, eu não sei, aqui eu não tenho marido, então surgiu um problema, outro dia minha geladeira, ela pifou, foi urgente, eu não estava contando com aquilo, me atrasou, acho que umas 4, 5 horas no meu trabalho, porque até que eu chamei técnico e tudo, são coisas que nós temos que lidar. Então, quando a coisa é urgente, você tem que fazer, não tem como deixar. Tá? Então, por que eu tô trazendo isso para vocês? Porque se você quer ser protagonista da sua história, você precisa entender esses tipos de tarefas para você fazer o que é importante primeiro. Tá bom? Então vamos lá de novo para você entender. Se você quer anotar aí, anota, que eu vou falar agora bem tranquilinho para você anotar. Bom dia, Solange! Nós temos 4 tipos de tarefas que nós precisamos fazer durante o dia. As importantes, as urgentes, as delegáveis e as desnecessárias. Se eu não faço o que é importante, ele se torna urgente. Além daquelas que realmente surgem como urgência, como um cano que estoura em casa, um cano d'água, um pneu que fura, um parente que fica doente, um filho que fica doente, você precisa acudir. Então, eu preciso fazer primeiro o que é importante. Porque senão ela vai se tornar urgente e vai acumular com aquilo que já é urgente, que surge como imprevisto. As delegáveis, ou seja, aquilo que você pode delegar para outra pessoa fazer. E aquilo que é desnecessário, que você não precisaria estar fazendo. Nisso, como são tarefas delegáveis? Por exemplo, se você é uma empresária, se você uma coisa que eu gosto sempre de contar, de falar é assim, quanto custa a sua hora? Bom dia, Camila! Quanto custa a sua hora? E talvez você esteja fazendo uma tarefa que você poderia pagar alguém para fazer. Então, por exemplo, aquele empresário que ele mesmo vai ao banco resolver problemas.
Ele poderia mandar alguém resolver os problemas, que ele pagaria de repente um menino, um rapaz, para fazer isso, sendo que a hora dele de repente custa R$4.000. Com R$4.000 ele paga o salário do mês inteiro de um funcionário. E ele tá lá fazendo o serviço que ele poderia ter delegado, tá? Mas tem tarefas de casa. Obrigada, ótimo dia, maravilhosa, maravilhinda, gostei, maravilhinda, maravilhosa com linda. Tô louca de linda hoje, gente. Trabalhada nessa jaqueta aqui, maravilhosa. Obrigada, amada. Mas olha, por exemplo, a louça de casa. Vamos falar pra gente que tá, né? Nós estamos aqui em mulheres, falei de homem, agora de mulheres. A louça da tua casa, você que precisa lavar mesmo. Ah, Nisso, mas ninguém lava como eu. Ninguém lava a minha louça como eu, gente. Larga a mão de ser cri-cri. Larga a mão de ser entojada. Larga a mão de querer pegar tudo pra você e achar que só você faz perfeito. Bom dia, Ronaldo. Meu amigo querido, saudade de você, gente. Ronaldo foi a única pessoa que fez churrasco aqui em casa. Minha churrasqueira, ela inaugurou com o Ronaldo, porque aqui em casa eu nunca tinha inaugurado. 3 anos que eu moro aqui, só teve um churrasco. Foi o Ronaldo que veio lá de Curitiba e fez. Ah, gente do céu. Então, olha só. Nisso, mas ninguém faz como eu. Mas se você não permitir que a outra pessoa faça, ele não vai fazer mesmo. Então, nós temos que aprender a delegar para nos, sabe, aliviar o peso. O meu filho não lava a louça como eu, gente. Não lava. Eu sou chata pra limpeza, pessoal. Vocês não estão entendendo como que eu sou cri-cri pra limpeza. E olha que eu melhorei, hein? Porque eu era bem pior. Bom dia, Cida, Aparecida. Então, olha só. Eu era muito cri-cri. Mas hoje eu deixo. Eu faço de conta que eu não tô vendo. Ou então ele não lavou legal, eu ponho de novo pra ele lavar de novo. Eu falo, filho, dá mais uma caprichada aqui nessa panelinha, né? Que ela não ficou muito boa, né? Então eu parei com aquela neura de limpeza, porque senão eu vou passar o quê? O dia inteiro, ao invés de estar aqui fazendo uma live com vocês, eu estaria lá lavando roupa, lavando louça, esfregando. Então tem coisa que eu posso delegar. Eu posso delegar uma louça para lavar, eu posso delegar uma roupa, eu posso delegar um serviço. Não estou falando aqui para as mulheres, mas se eu sou empresária, eu posso delegar algum serviço, talvez eu esteja fazendo um serviço de secretária. E se você é empresário, você tem que fazer o serviço de empresária e não de secretária, criatura. Porque a tua hora vale muito mais. Bom dia, Marileide. Bom dia, Daiane. Bom dia, Mano Todd. Bom dia. Olha só, então, dessas tarefas que eu falei, tarefas importantes, tarefas urgentes, tarefas que são delegáveis e tarefas que são desnecessárias. Quais delas você está fazendo todo dia? Se você assumir todas essas tarefas, ou se você não deixar de fazer aquilo que você pode delegar, se você não parar de fazer as tarefas desnecessárias, você não vai ser protagonista da sua história. Porque você tem que fazer o que é importante para aquele momento. Não é? Então, de repente, você tem que fazer, está estudando, você tem uma prova, você tem que parar tudo para estudar para essa prova. De repente você tem que entregar um trabalho para alguém, seja no teu próprio trabalho, seja você como empresário, você tem que fazer um contrato. Você tem que parar tudo que você estava fazendo para fazer aquilo que é importante naquele momento. E a pessoa fica procrastinando porque ela fica se auto-sabotando. Ela fica deixando de produzir o que é importante para produzir qualquer outra coisa, para se sabotar, para não ter o que ela merece ter. Por quê? Porque ela tem uma crença de não merecimento. E aí lembra que eu falei lá no dia 1º sobre a identidade, a capacidade e o merecimento? As nossas crenças, né? Crenças do indivíduo, ou seja, eu acredito que eu sou uma pessoa vitoriosa, eu acredito que eu sou capaz de fazer algo e eu acredito que eu sou merecedora de ter algo. Então, olha só, volta lá para a pirâmide do indivíduo que eu falei para vocês desde o dia 1º de maio. Então, o que acontece? A pessoa se sabota para não ganhar dinheiro, se sabota para não concluir um curso, se sabota para não finalizar um livro. Quantas pessoas começam a ler um livro e se sabotam, nisso está ruim. Eu tenho muitos coaches que fazem assim. Ah, Nisso, mas eu não gostei desse livro não, que você me indicou. Eu falei, não é para você gostar, eu tô falando para você ler. Se fosse para você gostar, fazer só o que você gosta, não é? Então, às vezes eu tenho que dar bronca nos meus coaches. Muitas vezes eu dou bronca nos meus coaches.
Disse, mas eu não gostei desse livro. Pois é ele que você tem que ler. Porque é justamente esse livro que vai virar a chave, que vai trazer para você um insight que você não está tendo. E por isso você está se sabotando para não ler. Porque a pessoa começa a se sabotar para não fazer uma leitura, se sabotar para não fazer o trabalho, se sabotar para não fazer o serviço que precisa fazer. Por quê? Porque inconscientemente ela está se auto-sabotando, procrastinando aquilo para não ter o que ela merece, não fechar o ciclo, não concluir aquela etapa da vida dela. Olha que louco! Isso é uma sabotagem da mente em razão das emoções doentias. Bom dia, Lourdes! Bom dia! Olha só, vocês estão entendendo aonde que é o negócio? Vocês estão entendendo a linha de raciocínio para você conseguir ser protagonista? Pensa que é nesse. É assim, eu vou lá, vou fazer. Gente, tem toda uma parte neurológica por trás disso. Tem todo um estudo neurológico. Tem todo uma necessidade de você decidir. Você vai acordar todos os dias com uma determinada decisão, como dizia Santa Teresa d'Ávila. Ela falava determinada determinação, perdão. Santa Teresa d'Ávila falava uma determinada determinação. Então, para eu ser protagonista da minha história, para eu ser uma pessoa autêntica, para eu poder trabalhar e crescer muito mais o meu caráter, eu não posso me sabotar. Eu tenho que fazer aquilo que é o correto fazer e não o que eu quero fazer. Então, Nice, eu não quero ler esse livro, Nice, pois você vai precisar ler justamente esse livro. Porque é ele que vai te virar uma chave, não é? Se eu fizesse só o que eu gosto, gente, eu estaria na cama uma hora dessa. Com meu pijaminha, quentinho, com meu cobertorzinho pinutinho, gostoso, quentinho, porque tá frio. Vocês acham que eu queria acordar 4 e pouco da manhã? Bom dia, Lilian! Você acha que eu queria ter acordado às 4 da manhã? Pela minha vontade? Mas nunca. Eu queria, sabe o quê? Acordar 10 horas, ou a hora que meu corpo falasse assim, tá bom, não é? Alguém trazendo café na cama pra mim, né? De preferência o meu José, que eu não achei ainda, mas de preferência o meu José, trazer café na cama pra mim. Era isso que eu queria. Mas é isso que eu tenho? Não. Isso vai me levar para onde eu preciso estar? Não. Se eu não tivesse estudado tudo que eu estudei, vocês acham que eu estaria aqui falando com vocês sobre isso? Agora pergunta se eu queria estudar tudo isso. É claro que eu não queria. Eu queria ficar o quê? Na minha zona de conforto. Vamos lá, Solange. Eu já passei por isso. Dúvidas ninguém faz como eu. Nossa, até no trabalho, fazendo o trabalho dos outros, achando que não ficaria perfeito. Misericórdia, dei a volta por cima. Glória a Deus, mulher. Louvado seja Deus, Solange. Rosângela, bom dia. E sabe o que é isso, gente? Ninguém faz como eu. Orgulho, arrogância, prepotência, não é, Solange? Hoje que você já passou, não é isso? Autossabotagem. Por quê? Porque ninguém faz perfeito como eu. É um sinal grande de orgulho. Gente, é um apego, né? Só eu faço desse jeito. Não, gente, tem gente que faz até melhor que eu. Olha, eu conheço pessoas que lavam uma louça, que é um espetáculo. Tem pessoa que passa uma roupa maravilhosa. Eu não passo roupa, já começa que eu não passo. Eu odeio passar roupa. Minhas roupas eu compro tudo assim, o mais simples possível para não precisar passar. Mas tem pessoa que faz caprichado muito melhor que eu. E eu reconhecer isso é sinal de humildade. Bom dia, Patrícia. Gente, é tão gostoso quando nós sabemos disso. Por quê? Porque o orgulhoso, e amanhã eu vou falar do orgulho, amanhã eu vou aplicar a ferramenta do orgulho no nosso treinamento, gente. Quem não comprou seu convitezinho ainda tem 5 vagas. Amanhã ainda dá para você ir lá no nosso treinamento. 5 vaguinhas, 5, só mais 5. Bom dia, Lúcia, bom dia. Então amanhã, se você não comprou teus ingressos para o treinamento, amanhã só 5 vagas, restam 5 vagas, tem 6 cidades que vão, gente. Tem gente vindo de Ibaiti, gente, é lá perto de Curitiba, tem gente vindo.
Olha aqui, aprendi que ninguém é substituível, sempre tem alguém incapaz. Sim, tem inclusive um livro, né, maravilhoso, que é Você Não É Insubstituível, o seu... Deixa eu tentar lembrar o nome dele, gente. Esqueci o nome do homem. Famosíssimo, mas Chiniachik, não é? Roberto Chiniachik, acho que é isso, né? Então, olha só. É arrogância, é orgulho eu achar que só eu faço. Qual que é a diferença do orgulhoso, não é? E uma pessoa que ela tem sabedoria? O sábio, ele sabe muito, mas ele sabe que o que ele sabe ainda é pouco. E ele busca conhecimento. O orgulhoso, ele fala, já sei tudo, não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso desse treinamento, não preciso desse curso, não preciso desse livro, não preciso aprender nada, vou aprender com ele, e aí menospreza ainda quem sabe. E às vezes a pessoa orgulhosa, só porque ela tem às vezes um título maior, ela acha que ela não pode aprender com quem é analfabeto. O sábio, ele sabe que ele pode aprender até com um analfabeto. Então essa é a diferença de uma pessoa orgulhosa e de uma pessoa sábia. O sábio sabe muito e a sabedoria dele justamente está em achar que ele não sabe nada. O orgulhoso, o arrogante, ele acha que ele já sabe tudo e não precisa aprender nada. E ele continua orgulhoso e continua sem sabedoria. Olha só, que doido, não é? Então, o sábio Gente, nós temos que adquirir sabedoria. Sábio não é conhecimento, é sabedoria. Que é, eu vou pôr em prática aquilo que me ensinaram, aquilo que me mostraram. Então, Nice, eu quero ser protagonista da minha história, Nice. Gente, quantas dicas que eu dei para vocês ao longo dessa semana. Quantos insights, não é? Quantos testemunhos que nós tivemos aqui de pessoas que, meu Deus, caiu, virou uma chave. Ontem mesmo a ler, Nice virou uma chave, não é? Caiu uma ficha. Por quê? Porque nós precisamos nos conhecer para nos curar. Nós precisamos entender as debilidades e deficiências que nós temos para nós podermos nos curar, para nós podermos mudar a nossa história. Quantas dicas de leitura que eu dei para vocês aqui, quantas ferramentas que eu dei para vocês, quantas técnicas que eu dei para vocês se conhecerem, mas vocês estão colocando em prática, gente? Senão você vai ouvir mais 900 lives e não vai mudar. Só com as lives que eu estou falando, só cada live, só o que eu falei hoje para você já é o suficiente para você começar a mudar a tua vida. Só o que eu falei hoje para você já é o suficiente para você fazer uma transformação na sua vida. E eu sempre falo para você, entra nas minhas lives com caneta e papel, porque eu vou dar ficha para você. E você tá anotando essas fichas? Não tô nem anotando nisso. Então tá bom, você deve gravar tudo na cabeça. Não seja orgulhoso, orgulhosa, você, para adquirir sabedoria, gente, anota. Eu anotava até os espirros que os professores davam. Eu vou para um treinamento até hoje. Bom dia, Lite Sarolo, Light Sarolo, talvez pronuncie assim. Via Rose Boutique, bom dia. Olha lá, Marta Isabel, bom dia. A Jússi está dizendo ali, muito bom. Entende? Gente, nós temos que deixar o orgulho de lado. Nós temos que começar a anotar. Nós precisamos anotar. Eu vou anotar o que eu preciso. Gente, eu vou para os treinamentos até hoje. Até hoje. Eu vou para os treinamentos, a minha apostila é toda rabiscada. Os meus livros são rabiscados. Eu anoto. Gente, eu já anotei até atrás de crachá, quando eu não tinha papel. Sabe, crachá, outro dia eu comecei a olhar ali atrás de crachá, eu anotei insights. Porque eu preciso mudar a minha vida, mas e a minha mente? Ela não vai lembrar de tudo. De repente a pessoa sai e tropeça numa pedra e já esquece o que foi falado. Então, anota e coloque em prática. Então, hoje eu dei esse insight dessas 4 tarefas, não é? Comece a examinar atrás para a tua vida o que eu preciso fazer que é importante. O que eu preciso fazer que é urgente. O que eu posso delegar e o que eu não preciso fazer, que é ficar, de repente, em redes sociais, batendo papo desnecessário, fofoca. Eu preciso disso, não risca, elimina da sua vida. E aí você se torna protagonista da sua história. Aí você se torna essa pessoa maravilhosa que você nasceu para ser. Isso é ser autêntico. É olhar para aquilo que você está fazendo de errado e falar, não quero mais. Não quero mais. Alinha seus valores, alinha seus princípios.
Começa a ter essa capacidade de se perdoar, de perdoar o outro, de pedir desculpa, não é? De realmente entender que você erra. Para de repetir padrão de pai e de mãe. Construa ou reconstrua o seu caráter. Larga de se preocupar com a tua reputação. Faça o que precisa fazer hoje. Anota, faça uma agenda. Eu preciso ter uma agenda, gente. Pelo amor de Deus, monta uma agenda. Para você entender o que você precisa fazer. Todos os dias. E fazer todos os dias. Não é, Fernanda? Se eu não faço o que eu preciso fazer, eu me torno refém das minhas emoções. Vou fazer só o que eu tenho vontade. Lembra que eu falei? Eu queria acordar 4 e pouco da manhã hoje. É claro que não, pessoal. Ninguém sem consciência quer acordar às 4 da manhã. Mas eu falo sempre, né? Quem faz o que quer é criança mimada. Eu não sou uma criança mimada. Eu sou uma mulher. Eu sou autora da minha história. Eu sou protagonista da minha história. Então eu não vou fazer só o que me convém. Né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Isso é bíblico. Então eu vou fazer só o que eu quero? Não. Você vai fazer o que precisa ser feito para você chegar onde você precisa chegar. Nisso, mas eu não quero chegar em lugar nenhum. Então, minha filha, você não sabe nem o que veio ao mundo. Então vai lá buscar a tua identidade, trabalhar a tua identidade. Não é, Caroline? Gente, é importantíssimo você entender isso. Que a tua vida, o poder de mudança está nas suas mãos. Não fique esperando um milagre. Essa semana uma coach minha entrou e ela falou assim para mim: Nice, tô esperando um milagre. Né? Ela já me conhece. Ai, Nice, reza para mim, tô esperando um milagre. Respondi assim: todos os milagres de Jesus Cristo, ele contou com a ajuda de quem recebeu o milagre. Então, o que você está fazendo para receber o milagre? Mandei um áudio desse jeito, tá, gente? Pra ela. Agora, a pessoa precisa do milagre, fica lá esperando. Filha, não vai ter. E detalhe, essa cliente me paga para eu atendê-la. Mas eu falei, eu precisava falar isso para ela. Tá esperando o milagre? Tá, mas o que você está fazendo para contribuir para que o milagre aconteça? Deus só vai agir se você colocar o pé. Deus só vai abrir o mar vermelho se você colocar o pé. Quero muito fazer o curso e eu escolher você para me ajudar. Vai ser muito bom. Vamos, gente. Vamos lá amanhã, Ju. Se larga tudo que não é importante, né? E vai fazer, larga tudo que é delegável e vai fazer o treinamento amanhã. Gente, é sério. Eu precisei falar isso para essa cliente. Porque olha o que ela queria. Olha o vício, tá? Eu não vou citar nome porque eu não posso citar nome que é sigiloso. Olha o vício dela, se vitimizar. Ela foi uma criança extremamente maltratada, vocês não têm noção. A história de vida dessa mulher é uma miséria. É uma miséria. Mas muita ferida. E ela se vitimiza em razão dessa ferida. É por conta disso, pai, mãe, e é uma história muito cabeluda. Agora na fase adulta ela quer se vitimizar e ela quer alguém que faça o quê? Ai, chora aqui no meu ombro. Para ela continuar alimentando o vício da vitimização. Se eu faço isso, se eu a acolho nesse momento, porque tem momento que eu preciso acolhê-la, mas se eu acolho nesse momento em que ela está se vitimizando, ela não muda. E por que eu falei para ela? Você está esperando um milagre? Em todos os milagres que Jesus Cristo fez, ele contou com a ajuda de quem recebeu o milagre. A pessoa teve que ir até ele, a pessoa teve que pedir, a pessoa teve uma ação. Qual é a ação que você está fazendo para receber o teu milagre? Quando eu falo isso, dá um choque. Ela, opa, é mesmo. E ela não está contribuindo para que a vida dela mude. Ela está esperando que Deus faça, mas Deus só vai fazer se você der o seu passo. Entende? Então, nesse momento, eu tive que ser muito dura com ela. E essa é a diferença de uma pessoa que é um excelente coach ou não. Porque senão eu acolho todo mundo, eu tomo as dores, eu fico ali, dando só o ombrinho, e a pessoa não muda. Ela não está me pagando para eu acolhê-la. Ela está me pagando para ter uma transformação de vida. E se eu não ajudá-la com essa transformação de vida, inclusive corrigindo,
ela vai me pagar, vai sair do processo e vai ficar igual. Não é isso que eu quero. Eu quero gerar transformação. E se Deus me colocou na vida dessa pessoa para eu ser canal de graça para ela, eu tenho que ser canal de graça. E às vezes ser canal de graça é você ter palavras duras. É entrar como Jesus Cristo entrou no templo e tocou todo mundo dali de chicote. Ele não bateu na pessoa, mas ele derrubou todo o templo praticamente. Então nós precisamos ser essa pessoa que sabe o momento certo de agir. Mas para isso nós temos que ter inteligência emocional. Bom dia, Marcelo! Então olha só, como que você está sendo protagonista da sua história? E nós temos que ser assim com filhos, gente. Mão firme com filho, pulso firme com filho. Não tresloucado como um dia eu fui, né? Lembra que eu corrigia errado? Mas ser firme com os nossos filhos, ser firme nas nossas opiniões. Eu não vou me deixar. Imagina se a cliente está me pagando e eu falo assim, ai gente, depois já pensou se ela achar ruim comigo? Não, eu não tenho esse negócio não, gente. Eu sei quem eu sou o meu papel ali de coach. Nesse momento eu sei meu papel de coach. Eu não quero que ela goste de mim. Eu quero que ela tenha transformação na vida dela. Aí ela vai gostar de mim pela transformação que ela teve. Agora, se eu fico ali, né, botando pano quente, com medo da rejeição. Por isso que um coach, ele tem que trabalhar primeiro as suas emoções. Porque senão eu ia me sentir rejeitada. Eu ia me sentir rejeitadinha por ela e eu ia fazer a vontade dela e não a minha. Que naquele processo tem que prevalecer a minha vontade, porque eu sei a ferramenta que eu preciso usar. Eu sei até onde eu posso ir, eu sei onde eu tenho que apertar. Entende? Então talvez você não tenha pulso firme com seu filho, às vezes até com seu esposo, às vezes com seu pai e a sua mãe. Tem pessoa que não cortou o cordão umbilical com o pai e a mãe ainda. Tem pessoa que não cortou o cordão umbilical com o pai e a mãe e, embora casado, vive fazendo o que pai e mãe ordenam e não respeitando o marido ou a esposa. Corta esse cordão umbilical com o pai e a mãe. Você tem que honrar pai e mãe, você tem que respeitar pai e mãe, mas a partir do momento que você casa, é seu esposo e sua esposa que você deve honrar. É seu esposo e sua esposa que devem conviver e que vocês devem alinhar. Esse negócio de pai e mãe metendo o bedelho no casamento de filho e de filha. Gente, tem uma sogra que só pela misericórdia divina. Tem uns sogros que só pela misericórdia de Deus. Então, se você é sogro ou sogra, cuidado. Não sei porque eu tô falando isso aqui, viu, gente? Mas tem alguém que tá precisando ouvir. E se você é filho ou filha e não tá respeitando a sua esposa e o seu esposo, porque teu pai e a tua mãe tá intrometendo teu casamento vai fracassar. Gente, é muita coisa séria. É muita coisa séria. Gente, tô pensando até de fazer live semana que vem sobre casais, hein? Já veio aqui, porque tem uma pergunta dessa que me mandaram na caixinha. Quem sabe? Né, Luísa, bom dia! Olha só. Luiz Alberto, eu li errado ali. Luiz Alberto Eugênio. Gente, vamos finalizando por aqui, 7h30 já, não é 45 minutos de live, mas foi necessário, né? Não sei, gente, esse final aqui foi uma reviravolta, né? Mas tá valendo. Te espero amanhã no meu, 5 ingressos, só tenho mais 5 convites para amanhã. Às 14 horas começa a maior transformação da sua vida, lá em Cianorte, ao vivo, em cores, eu, Anice, ministrando treinamento para você. Um beijo no coração, um final de semana de luz, de bênção, de tudo que há de melhor na face da terra para você. Nesse dia do Sagrado Coração de Jesus, que o coração imaculado de Maria venha também em socorro, juntar, né, que amanhã a gente celebra, né, Coração de Maria, que o sangue que jorrou do coração de Jesus como uma fonte de misericórdia seja uma gota sobre a tua vida hoje, sobre os teus propósitos, sobre os seus anseios, sobre a sua família e sobre aquela pessoa pela qual você está rezando e pedindo conversão. Que o sangue de Jesus seja derramado sobre você, te dando sabedoria, te concedendo graças abundantes, te concedendo esse dom da sabedoria para você discernir entre o bem e o mal, para você tomar decisões que edifiquem a você e a sua família. Um beijo para vocês, gente, até segunda, se Deus quiser. Beijo!